Então, nosso trabalho é sobre ausência de sinalização. Nós vamos começar com uma breve introdução sobre o que é sinalização e quais os tipos que existem, e depois iremos apresentar 4 problemas que envolvem essa ausência de sinalização e apresentaremos as soluções para os mesmos. O conceito de sinalização de trânsito é transmitir mensagens mediante legendas ou símbolos pré-conhecidos e legalmente instituídos. Sua finalidade é de manter o fluxo de trânsito em ordem e segurança, orientando pedestres e motoristas. Classificações. As principais são as sinalizações verticais e sinalização horizontal, mas entre elas também existem sinais luminosos, marcos quilométricos, sinalização de obras, gestos de autoridades de trânsito e apitos. Todas essas devem ser rigorosamente seguidas para manter o bom funcionamento do tráfego. Conceito de sinalização vertical. É um subsistema de sinalização viária que utiliza placas, onde o meio de comunicação está na posição vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista. Essas placas podem transmitir sinais de caráter permanente ou variáveis. As placas, elas têm o seguinte agrupamento: sinalização de regulamentação, sinalização de advertência e sinalização de indicação. As sinalizações de regulamentação são placas que regulamentam o uso da via, definindo suas proibições, permissões, restrições, devendo ser obedecidas pelos condutores e pelos pedestres, sob pena de cometerem infração de trânsito. Normalmente essas placas são nas cores vermelhas para que chamem mais a atenção dos condutores. Já as sinalizações de advertência são placas que têm a função de alertar, orientar e advertir o condutor sobre uma situação que ele vai encontrar mais à frente, normalmente situações em que deva ter mais atenção e cuidado. Representam faixas de segurança, lombadas, zonas de escolas, distâncias de que devemos tomar de ciclistas e normalmente elas são nas cores amarela e preta. As sinalizações de indicação possuem a finalidade de indicar, orientar e dar localização ao condutor. Indicam o caminho a ser tomado para um determinado destino, a quilometragem a ser percorrida, a quilometragem da via naquele local, proximidade de cidades, praias, restaurantes e postos de gasolina, o nome e o prefixo da rodovia, entre outras opções. As placas atrativos turísticos também são classificadas como de indicação. Quando falamos de sinalizações horizontais, serão todas aquelas que estarão escritas, desenhadas ou pintadas na pista de rolamento. É uma forma de sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas pintadas ou apostos sobre o pavimento das vias. Sua função é organizar o fluxo de veículos e pedestres. Sinais luminosos são usados para controlar o fluxo de veículos e pedestres. Eles dão as seguintes advertências: vermelho, trânsito fechado; amarelo, advertência; verde, trânsito livre. Gestos de autoridade de trânsito. Todos os gestos produzidos pelo agente de trânsito prevalecem sobre qualquer outro tipo de sinalização indicada. Por exemplo, braço levantado verticalmente com a palma da mão virada para frente, ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Braços estendidos horizontalmente com a palma da mão voltada para frente, ordem de parada para todos os veículos que venham de direção que cortem em ortogonal a direção indicada pelos braços estendidos. Outros exemplos: braço estendido horizontalmente com a palma da mão para frente, do lado do trânsito em que se destina. Ordem de parada para todos os veículos que venham de direção em que cortem em ortogonal a direção indicada pelos braços estendidos. Ordem de diminuição de velocidade. Braço estendido horizontalmente com a palma da mão voltada para baixo, fazendo sinais verticais. Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. Braço estendido horizontalmente agitando uma luz vermelha para um determinado veículo. E ordem de seguir, braço levantado com os movimentos de antebraço, da frente para a retaguarda e com a palma da mão voltada para trás.
Os apitos dos agentes de trânsito servem para ordenar e disciplinar o tráfego. Um silvo breve significa siga. Ele é utilizado para liberar o trânsito em uma direção ou sentido indicado pelo agente. 2 silvos breves significa pare. Ele indica parada obrigatória. Um silvo longo significa diminuir a marcha. É utilizado quando for necessário fazer a diminuição da marcha dos veículos. Os marcos quilométricos também são chamados de dispositivos de referência. Eles são usados para informar ao usuário a sua localização na via. Ele pode indicar qual é a rodovia que o usuário está trafegando e também qual o quilômetro da rodovia que ele está naquele momento. A sinalização de obras tem como característica a utilização dos sinais e elementos de sinalização vertical, horizontal, semafórica, de dispositivos de sinalização auxiliares combinados de forma que os usuários da via sejam advertidos sobre a intervenção realizada e possam identificar seu caráter temporário. É de grande importância ser preservadas as condições de segurança e fluidez do trânsito e de acessibilidade, orientando aos usuários sobre os caminhos alternativos. Então, o primeiro problema que vamos apresentar fica localizado na Avenida Cis Brasil, número 4411, no bairro São Sebastião, em Porto Alegre. É uma sinaleira após uma curva. Ela dificulta a visibilidade do condutor. A velocidade máxima permitida ali é de 60 km por hora. E o que acontece? Foi construída essa universidade ali e aí instalaram a sinaleira com a faixa de pedestre para ter acesso à universidade. Porém, o motorista que vem da curva, ele não tem essa visibilidade da sinaleira. E quando ele logo termina de fazer a curva, ele se depara com ela. E como ele já vem mais chutado, que a gente fala, ele tem que frear muito rápido e o tempo de reação dele acaba sendo bem menor. Então, esse é um problema sério. Já vi acontecer acidente ali, já bateram um carro. Então, é um problema bem complicado pela localização da sinaleira. Então, para este caso, a solução que nós pensamos seria mover a sinaleira, colocando ela aproximadamente uns 10 metros para frente, para que o condutor, após fazer a curva, tivesse um tempo de reação maior e conseguisse frear sem causar nenhum acidente. Isso também daria mais segurança para o pedestre quando for atravessar ali e igual não ficaria distante da universidade, ficaria perto igual para acessar a universidade. Então essa foi a solução que nós pensamos para este problema de sinalização. Aqui nós trazemos mais um problema de localização da sinaleira. Fica na zona sul de Porto Alegre, a Avenida Professor Oscar Pereira com a Coronel Aparício Borges. A sinaleira fica localizada a poucos metros após a conversão à direita de quem está na Coronel Aparício Borges. Em seguida que a sinaleira da Coronel Aparício Borges abre para os veículos, a da Aparício Borges se fecha, dando muito pouco tempo de reação para o motorista que não está acostumado com a região e também aglomera muitos carros em pouco espaço, gerando um trânsito mais lento. Isso também gera um perigo maior para um pedestre que pode estar atravessando na faixa de pedestres. A solução encontrada pelo grupo para este problema é mover a sinaleira de 10 a 15 metros para frente, juntamente com a faixa de pedestres, o que evitaria a aglomeração de veículos e daria mais tempo para os condutores terem uma reação a esse sinal fechado, e também daria mais segurança ao pedestre que possivelmente está atravessando. Outro problema encontrado se localiza na Avenida Icaraí, que fica em Porto Alegre, no bairro Cristal, atrás do Jockey Club. O problema é que entre as ruas Campos Velho e Butuí não existe nenhum nenhum semáforo, nenhum ponto para redução de velocidade dos veículos para possibilitar a travessia de pedestres.
Essa avenida são 2 pistas com 3 faixas cada. É uma avenida muito movimentada e, embora no outro lado da avenida, do lado do Jockey Club, não tenha nenhum comércio ou residência, tem paradas de ônibus e de lotação. E quando as pessoas descem lá em horário de pico, acabam forçando a travessia pela pista. E isso acaba gerando muitos acidentes. Tem muitos relatos de acidentes nesse trecho. São 600 metros sem nenhum semáforo. Portanto, a solução adotada pelo grupo seria implantar em algum ponto no meio desse trajeto de 600 metros um ponto com sinaleiras e faixa de trânsito em ambos os sentidos da via, possibilitando assim a travessia segura dos pedestres. O quarto problema que analisamos é um entroncamento de algumas ruas na cidade de Erechim, na Avenida Santo Dal Bosco, onde todas as ruas possuem placas de dê a preferência. Este entroncamento de 5 vias, ambas de mãos duplas, possui um fluxo muito elevado de carros, principalmente entre ruas que não são consideradas avenidas, que seria entre a Rua Israel e a Avenida Santo Dal Bosco. O relato é de significativos acidentes que vêm acontecendo há alguns meses naquela região. Levantamos alguns apontamentos sobre o entroncamento das vias e analisamos que a implantação de sinaleiras não seria uma boa alternativa, devido que isto reduziria a velocidade do trânsito e acabaria tendo um maior transtorno. O local possui sinalização adequada em relação à velocidade permitida no local, mas, entretanto, os condutores não a respeitam. Uma boa opção e solução para esse local seria implantar redutores de velocidades e placas em lugares mais visíveis, já que algumas estão em lugares inadequados ou estão cobertas por vegetação. O fluxo no trajeto em azul, que compreende uma avenida e uma rua, é expressivamente muito maior que os demais. Então, nessa avenida em azul, nessa linha em azul, deveríamos implantar alguns redutores de velocidade para que esses acidentes não ocorram.